Yara de Santo André. Está presente, dona Yara? Bem, como a pergunta dela é de interesse geral, eu respondo. Os senhores depois levam ao conhecimento dela a pergunta. Ah, está aqui? Pois não, dona Yara. Conheço a TP faz pouco tempo, mas sou totalmente a favor, pois através dela recuperei a minha fé católica. Isso, para meus ouvidos, é uma harmonia, é uma música que valeria a pena eu ter nascido e viver até a idade em que eu vivi, para poder apenas ter feito isto, ajudado uma pessoa a recuperar a fé católica. E gostaria de aprofundar-me mais. E faço as seguintes perguntas. Primeiro, por que as pessoas com quem converso insistem em afirmar que a TP não é católica? Qual é a melhor maneira de provar que somos católicos, apostólicos, romanos realmente? São duas perguntas. Por que dizem isso da TP? Uma pergunta. Outra pergunta é como provar que somos católicos. A primeira pergunta, por que as pessoas com que Dona Yara conversa dizem que não são católicas? É porque Dona Yara conversa com as pessoas que dizem que nós não somos católicos. Quer dizer, provavelmente, Dona Yara tem oportunidade natural de contato frequente com gente que está, enfim, influenciada pela esquerda católica. E a esquerda católica diz isso de nós. Como nós dizemos deles o contrário, que não são católicos, são eles. Uma vez que nós estamos em desacordo a respeito de como interpretar a religião católica, cada lado tem que achar que a interpretação do outro é falsa. Não tem por onde escapar. Agora, por que eles dizem isso com tanta insistência? Eles dizem isso com insistência porque, como eles querem levar para o lado deles os que não são católicos, então, os que são católicos, eles têm que dizer para os que seguem a nossa orientação que nós não somos católicos. É uma coisa que é natural. Agora, como é que nós provamos que nós somos católicos? É uma coisa muito simples. Dona Yara, se quiser, toma o número de catolicismo, ou se quiser, nós arranjamos uma coleção dos principais livros que nós temos publicado e apresenta para essas pessoas. Olha aqui, se eles não são católicos, eles estão perdidos, porque os loucos escreveram uma série de livros e publicam um jornal. E se tem aqui uma coisa que não é católica, vocês esmaguem a eles, porque levem para o cardeal condenar. Levem, o cardeal que publique. Eles cometeram tal erro que está assim em tal página do livro. E nós esmagamos a eles. Vamos acabar com eles? Veja a cara que eles fazem. Não é isso propriamente, é de outro jeito, é de outro lado. Passam de lado. Por quê? Nunca nós escrevemos um livro que não fosse um livro tão católico que não houvesse nada para dizer contra ele. O primeiro livro que eu escrevi se chamava Em Defesa da Ação Católica. Foi no ano de 1943. Eu tinha, portanto, 34 anos. Lá vai tempo. Bem, esse livro denunciava esses erros que estão se filtrando agora no movimento católico. Houve verbalmente um boato de que meu livro continha erros, um boato colossal, ocupou o Brasil inteiro, boato organizado. Eu fiquei quieto, porque naquele tempo eu não escrevia para nenhum jornal, eu era ainda moço e não tinha relações que me habilitassem a carta a eles. Mandei entregar um por um. E um bispo que estava lá e que era amigo meu, já morreu há muitos anos, Dom José Maurício da Rocha, bispo de Bragança Paulista aqui, Dom José Maurício da Rocha levantou-se na reunião e disse: Dr. Plínio Corrêa de Oliveira escreveu a todos nós uma carta aqui. Eu vou ler essa carta, e na carta eu dizia:
eu peço que Vossas Excelências digam se meu livro tem algum erro. Se Vossas Excelências apontarem um erro e eu estiver convencido que é erro, eu estou disposto a fazer penitência de vela benta na mão no Largo da Sé. Se Vossas Excelências apontarem um erro que eu achar que não é erro, eu estou disposto a recorrer ao Papa. Era Pio XII naquele tempo. Eu estou disposto a recorrer ao Papa. Se o Papa disser que há erro, eu faço penitência de vela na mão ao meio-dia no Largo da Sé. Me ajoelho e faço penitência diante de todo mundo. Agora, se não tem erro, digam. Não pode permitir uma calúnia dessas de um país inteiro contra um homem. Eu peço justiça. O Maurício da Rocha me contou que um dos arcebispos mais contrários ao livro começou a chorar durante a reunião. Então eu perguntei a ele, mas por que está chorando? Por causa desse golpe do Plínio. Porque como eu fui contra o livro dele, se o livro dele for julgado pelos senhores, eu sou julgado também. E é uma injustiça me julgar a mim mesmo. Mas como? Uma injustiça. Ele não disse que o livro estava errado? Ele deve querer saber se está certo ou errado. Se ele errou, faça penitência a ele. A qualidade dele de bispo não dá direito a ele a sustentar o erro. Ele até tem mais que fazer penitência do que eu. Porque ele é mestre e eu não sou. O bispo é o mestre do católico. E ele, portanto, tem que fazer penitência. Ficaram com pena dele e não disseram nada. Algum tempo depois, eu entrei numa fila de ônibus na Praça Patriarca e estava esperando o ônibus. Veio um padre cujo nome eu não quero mencionar e me disse: Dr. Plínio, eu vim de Roma e trouxe uma carta para o senhor recebeu? Eu disse: não recebi. Ele disse: é pena, porque me deram em Roma uma carta, a carta é do Vaticano e era para o senhor. É pena, o senhor não recebeu. O que é que a gente pode fazer? Me disse ele. O nosso correio é ruim mesmo. Eu disse: mas padre, o senhor traz uma carta do Vaticano para mim e o senhor põe no nosso correio que o senhor diz que é ruim? O telefone está na lista, por que o senhor não me avisou pelo telefone? Eu ia à sua casa e pegava a carta. Com uma carta de responsabilidade, não se faz isso, padre. Quem sabe se eu te fiz mal. Até logo, doutor Plínio. Eu fiquei muito desconfiado. E mandei dizer para um amigo que eu tinha no Vaticano que uma carta do Vaticano tinha se extraviado para mim. Daí a pouco esse amigo, uns 20 dias, um mês depois, me telefona. Olha, você sabe, tem uma carta dirigida ao senhor aqui, mas essa carta veio do Vaticano e foi dirigida para meu endereço. Eu, em 2 minutos, estava lá. Era uma carta do Pio XII, escrita em nome de Pio XII, elogiando o livro. Publiquei, etc, etc. Ninguém mudou de atitude. Continuaram na mesma. Essas são as coisas. Então, como provar que a nossa doutrina é a católica? É essa. Nosso Senhor, quando um homem injuriou no caminho que ele estava sendo julgado e depois lhe deu uma bofetada, Nosso Senhor tinha falado uma coisa. O homem deu uma bofetada. Nosso Senhor deu a ele essa resposta: se eu disse mal, diz-me no quê? Se eu não disse, porque me esbofeteias? Nós também. O Senhor disse que ia ter pena católica, diga no quê? Se não diz, por que fala mal dela? Ele se encosta na parede. Bem, está claro, dona Yara? Então nós passamos agora para a senhora. Não, ainda é a dona Yara. É realmente necessário sermos bons católicos para entender a política? A política hoje gira em torno das questões da igreja. A igreja é uma cidadela onde a política entrou. Para quem quiser entender das coisas da política, tem que entender das coisas da igreja. Por que isso? Como é que se explica isso? O que é política? A palavra política tem 2 sentidos. Uma palavra é politicagem. É a luta entre pessoas por interesses. Querem cargos, querem importância, querem dinheiro. Com isso a igreja não tem nada que ver. Mas quando se trata de fazer leis que são contrárias à doutrina católica, aí a igreja tem que ver. E quando se trata de fazer leis como o divórcio, como a lei da reforma agrária e outras leis que são contrárias à doutrina católica,
lei que favorece a limitação da natalidade e outras leis assim. Quando se trata de fazer essas leis, nós católicos temos que ver com a política, porque a política está entrando no terreno da igreja. Nós não podemos concordar que se façam essas leis. Então, desta política, quer dizer, a luta no terreno político para que no Brasil se faça a vontade de Deus, nessa nós temos que fazer, temos que ver. Está claro, dona Yara?